Vê se você consegue. Não apareceu aqui, você não apareceu nada. Eita, Guto Emery, Jesus Cristo, o homem já entrou. Jesus Cristo. E aí, pessoal, chegando. Sejam todos muito bem-vindos. A gente atrasou um pouquinho porque a internet deu uma creca aqui, né? Tem pouquinha live rolando nessa hora, né? Então, acho que foi isso. Mas sejam todos muito bem-vindos. A gente já vai chamar o pastor Marcelo, mas enquanto isso, aquela fortalecida maneira, você vai sentando o dedo aí no aviãozinho, muito importante, e a gente vai... Meu Deus, o Guto está dizendo um caminhão de gente, eu fico muito honrado. Eu vou só colocar uma informação importante aqui, pessoal. Olha só, se você sentir desejo de apoiar o trabalho que a gente tem feito esse trabalho de pregar a palavra na internet, você pode fazer isso via PicPay. Eu vou publicar aqui, é só você, quem quiser acessar e quiser dar algum apoio, inclusive isso foi dica do meu presidente, Guto, que está aqui participando. Perguntou se vai ter palavra em grego hoje. Ah, meu Deus. Bom, antes de chamar o pastor Marcelo, como sempre, a gente vai fazer uma indicação importante. Algumas. Primeiro, hoje saiu a última live da Semana da Bíblia, então está disponível para você acessar. Você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, essa semana ainda dá tempo. É só quando terminar a live você ir aqui na bio do nosso Instagram. Segunda coisa, hoje no final da live nós vamos sortear o livro do pastor Marcelo, ele que vai mostrar o livro, a gente vai falar um pouquinho do livro dele, maravilhoso. Então você tem que ficar até o final para concorrer ao livro do pastor Marcelo. E a indicação de livro pastoral, eu indiquei esse livro nas lives que a gente fez no mês passado sobre o Novo Testamento, mas eu tenho que indicar de novo, porque eu ainda não terminei, eu estou lendo ele bem devagar, mas eu estou fascinadíssimo nesse livro, esse aqui, ó. Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Gente, que livro fantástico. Se você entende que é chamado para ministrar a palavra, se você se entende como pregador da palavra, você precisa ler esse livro. Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Quem me deu esses livros foi Simon Potter. Lloyd-Jones era um pregador anglicano inglês. Ele foi capelão de Westminster, a Igreja da Rainha, por mais de 40 anos. O cara é um fenômeno e ele dá dicas maravilhosas aqui. Às vezes você fala, mas o cara é anglicano, ele não é do Espírito. Não, você tem que ver o que esse cara fala sobre seguir a direção do Espírito na pregação. É impressionante. Então, não perca a chance de adquirir esse livro. Lembrando, tudo que nós fazemos na internet sempre é de graça, sempre é oferecido de graça, a não ser o treinamento Academia da Interpretação, mas você pode ofertar no nosso ministério, naquilo que a gente está fazendo aqui, através do PicPay. Fique à vontade, nós somos muito gratos. Vou chamar o pastor Marcelo aqui, deixa eu ver se ele já está na área. Se ele não tiver, eu vou botar a Guta aqui para falar. Pastor Marcelo, cadê você? Ah, tá aqui. O cara desse livro nasceu em Lagoa Seca, Guto falou. É seu vizinho, Guto. Ei, meu querido! Ei, rapaz, coisa boa! Homem de Deus, que honra ter você aqui, viu? Muito obrigado. Rapaz, eu tava Uma coisa muito importante. Pelo menos para te dar uma indicação aí de PicPay, de livro, qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa importante, hoje é aniversário do Pedro, seu primogênito. Sim. Isso mesmo, Faz faz 17 anos. Dele aqui. 17 anos. Ficando velho, cabelos brancos. Ei, o Guto chamou você de negócio novo aí, você viu? Marcelovski. Marcelovski, agora tu vê, ó. Ele pode, rapaz, pode chamar do ele faz o que ele quiser. Eu falei pra ele que se ele quiser, ele dirige a live. Eu vou pra casa, ele fica em casa aqui, vocês conversam. Isso mesmo.
Marcelão, obrigado, cara. Obrigado pela presença. Muito obrigado. A gente tem muita coisa para conversar, né? Muita coisa para o pessoal saber, né? E eu acredito que vai ser muito bom. Tiagão Borba, meu atual pastor, e a frase atual tem muito a ver com essa live. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez, né? Ainda mais no aniversário do Pedro, você está aqui. Segunda coisa, a gente vai sortear um livro no final dessa live. Que livro é esse? Está aqui nas minhas mãos, ó. Olha aí. Referendado, inclusive, por você, o nosso coordenador doutrinário, é o livro Acessando as Riquezas do Reino, né? Isso mesmo. E foi lançado em 2015, na verdade, e graças a Deus tem tido uma aceitação maravilhosa. É uma das indicações da Separata do Rema. Trata de assuntos específicos, bem sucinto, objetivo e equilibrado, biblicamente, principalmente, né? Com aspectos realmente doutrinários bíblicos, o que é importante, claro, nessa. Esse sorteio é um apoio da editora Reinar, que é a editora da onde saem os meus livros, também os livros do pastor Marcelo, lá de Belo Horizonte, de pessoas muito queridas, que são membros todos do Verbo da Vida, né, pastor? Verdade. Inclusive, em breve, Júnior, nós estamos com um lançamento aí para fazer, que já saiu na quarentena agora, um livro sobre família, cara. Nós pegamos todo o conteúdo, eu fiz uma semana inteira sobre família, né? 6 dias, na verdade 7 dias. Foram 14 lives de 1 hora falando sobre família. E todo esse material está sendo compilado, né? Transcrito, para ser realmente publicado pela Reinar em breve. Está sendo um trabalho maravilhoso, feito pela equipe toda, todo mundo empenhado. Olha, eu vou te dizer algo muito bom, porque eu acho que é uma área que às vezes a gente não tem realmente tantas referências dentro do nosso próprio ministério. Então, eu acho que vai contribuir muito, né? Muito bom. Muito bom. E os livros são sempre muito exagerados, né? Muito romantizados. Gutão tá elogiando aqui. Na segunda, a gente estava conversando e ele falando, né? Que às vezes vê o pessoal falando de casamento e ele fica pensando, rapaz, eu acho que eu tô meio fora. Pois é, rapaz. Porque o negócio é tão pauto, né? Às vezes... Eu fico essa história de você vai nesses cursos de casamento, de palestra, sei o quê. Você tem que abrir a porta do carro. Bicho, é mentira, ninguém vai fazer isso não. Ninguém é motorista de ônibus, pô. Pelo amor de Deus, tá abrindo porta toda hora. Se o cara pelo menos tratar a mulher dele bem em casa e cuidar do papel dele como homem, tá bom, né não? Vamos já é o momento, né? Vamos ser sinceros, vamos ser bíblico, né? Pelo menos, se o cara pelo menos tiver uma visão de futuro e conseguir conduzir a família dele de um ponto A para um ponto B numa crescente, cara, perfeito, é isso aí. Teu papel é esse. Seja cabeça, seja líder, seja alguém visionário, principalmente, né? Porque hoje é a carência, né, das mulheres. Outro dia, um rapaz me mandou uma mensagem, disse, pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse, que foi? Disse, minha namorada namora 4 anos comigo, terminou agora por telefone. Eu disse, por quê? Não, porque ela disse que eu não ajudo em casa, não ajudo meus pais, não sei o que eu quero fazer o ano que vem, não sei. Eu digo, ela tá certa, vai casar contigo, miséria? Pelo amor de Deus. Vai aprender, vai fazer uma coisa na vida. Livramento da pega. Então nós vamos tratar dessas coisas assim, de maneira divertida, né, cheia de graça, mas principalmente com verdade. Amém, glória a Deus. Marcelão, primeira coisa, talvez o pessoal não sabe, eu falei no story hoje, anunciando, né, que eu fui sua ovelha. Aliás, é uma história maravilhosa, porque você foi meu aluno no Rema, eu tenho essa honra no meu currículo, e depois, uns 3 ou 4 anos depois, a gente foi para Belo Horizonte, e fui sua ovelha, né? E a gente tem um começo bem junto, bem parecido, e uma boa caminhada junto, né? Sim, sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco desse seu início na igreja lá de Belo Horizonte, como é que foi essa história, o pessoal saber e conhecer um pouco dessa história, que é muito legal. Isso mesmo. Então, cara, para mim foi um grande privilégio, porque, de fato, o Júnior foi meu professor de doutrinas no primeiro ano do Rema, em 2008, né? Nessa época ele ainda estava hospedado na casa de Manassés, a gente ainda não estava hospedando, mas ele teve um tempo muito bom perto os dois, né? Muito bom juntos, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês que falo isso aonde eu vou, não quero que vocês pensem que eu estou falando isso por causa da live, mas o Marcos Honório Júnior foi um dos professores que mais influenciou a minha vida na forma de pregar e ensinar, né? Na forma leve, divertida e principalmente de ver, né, a Bíblia de uma maneira doutrinária, né? Eu sou apaixonado pela doutrina. Às vezes a gente tem uns arranca-rabo junto também, quando a gente senta, eu digo, não, você vai ter que me provar, cara, porque aqui está escrito assim, assim, assim. Porque nós somos intensos mesmo naquilo que acreditamos, por defender a verdade bíblica, defender a palavra, e isso eu devo muito a ele, de fato, e a Manassés, claro, também, mas
na parte de ensino, realmente você influenciou muito a minha vida. E depois eu tive o privilégio de juntos, né? Estávamos aqui em Belo Horizonte quando eu tive o privilégio de ser seu pastor e você é um dos meus auxiliares aqui, onde nós construímos coisas sólidas que até hoje têm dado fruto, que é a coordenação doutrinária, né? Que hoje também se chama Fábrica de Ministros, que é um trabalho intenso que nós temos feito aí de formação ministerial. Bom, minha chegada no Verbo da Vida foi algo bem interessante. Só podia ter sido Deus, né? Eu fazia parte de um outro ministério, um ministério grande, por sinal, aqui em Belo Horizonte. Não tinha perspectiva nenhuma de ministério, nunca passou pela minha cabeça ser pastor ou ser ministro do Evangelho, eu era empresário. Mas algo começou a mudar dentro de mim, principalmente no aspecto bíblico. Eu comecei a ler a Bíblia e as coisas começaram a se revelar e eu comecei a questionar Deus. Eu não questionava as pessoas, eu questionava Deus por causa dos atos que eu via nas pessoas, né? Sempre tive muito temor no coração. E eu me lembro que uma vez eu ouvi o Senhor falando comigo com voz audível. Ele disse assim, se você está tão indignado com tudo que você está vendo, se disponha que eu vou te levantar nesse tempo. Aquilo me causou um certo temor no coração, né? Mas, encurtando a história, nesse ínterim alguém chegou para mim com um CD e disse, ouve esse CD. E quando eu ouvi esse CD, era uma aula de justiça de Deus ministrada pelo pastor Manassés Guerra. Dentro do meu carro eu ouvi aquilo e aquilo ia de encontro ao que estava no meu coração, comecei a chorar. E aí eu percebi que era tudo que eu sempre buscava naquilo e eu chorava incontrolavelmente. Minha esposa disse que eu estava ficando doido, porque eu ouvi umas 30 vezes a mesma mensagem e aquilo caiu como uma bomba dentro de mim, né? Então, eu procurei esse meu amigo e falei com ele, onde é que você achou isso? Ele disse, é no Rema. Aí eu fui pro Rema, né? Quando cheguei no Rema, ele disse, ó, Manassés vai pregar, aquele cara do lado do CD. Aí eu falei, cara, Manassés? Ele disse, eu digo, é um velho, só pode ser, né? Deve ter uns 80 anos. Cara, Marcelo, né? Agora, Manassés, Abraão, cara, convenhamos, né? Ninguém merece. Uma criança não merece um nome desse, né? Bom, pra minha surpresa, o cara era mais novo do que eu, né, bicho? Baixa um aqui. Maravilhoso. Pra minha surpresa, o cara era mais novo do que eu, cara. Mas quando o cara subiu lá, cara, e começou a pregar, eu falei, meu Deus, o que é isso? Falei, será que um dia eu vou chegar próximo a esse camarada, né? E aí, quando terminou aquele seminário, eu fui até ele, tentei abraçá-lo, e aquele jeito dele quadrado, né? Oi, tudo bem? Você já ouviu falar sobre Cristo? Aí, naquele dia eu saí de lá, cara, persuadido de algo. Era o que eu procurava, eu tinha acabado de encontrar. Dias depois, ou meses depois, eu acho que não chegou nem um mês, Júnior, depois, o Senhor mais uma vez falou comigo em voz audível. Ele falou, você vai ser pastor daquela igreja. Agora veja, eu não era do Verbo da Vida, cara. Não era nem membro ainda, né? Não era membro, é. Não era membro. Aí eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, cara, como é que pode? Eu tô ficando doido, bicho. Não é possível isso, né? Bom, enfim, eu fiz uma transição aí e fui para o Verbo da Vida, comecei o Rema, e aí logo depois, meses depois, foi pouco antes de você vir a Belo Horizonte, o Manassés me chamou e disse, cara, Deus falou comigo para te colocar num treinamento pastoral. Eu ainda era empresário nessa época. E eu falei com ele, cara, eu tenho que te contar uma coisa, porque aí você vai decidir se você quer isso mesmo ou se você vai me mandar embora. Ele disse, o que foi? Eu disse, Deus falou comigo que eu vou assumir o teu lugar. Bom demais. Ele começou a rir. Eu disse, não, cara, não tô brincando, tô falando sério com você. Eu tô falando sério. Ele disse, não, também tô falando sério. É que quando eu fui para Belo Horizonte, eu não queria ir para Belo Horizonte, eu queria ir para Curitiba. E Deus vai ser uma referência no ministério. E vai te ajudar a abrir as igrejas do Sul que você quer. E ele disse que ficou com essa perspectiva no coração e todo mundo que chegava, ele procurava conhecer para ver se era essa pessoa, né? E foram pessoas grandes que chegaram lá, que hoje são referências do nosso ministério. Como o Gleison, como o Paulinho, né? Como é bom explicar, né? Gleison hoje é supervisor na Europa, né? Sim. Paulinho é pastor da igreja no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Uma das maiores igrejas lá no Rio Grande do Sul. Então eram pessoas realmente referenciais e eu estava acabando de chegar. E ele disse, Marcelo, o negócio é o seguinte, quando você entrou a primeira vez naquele seminário do Rema, quando você botou o pé lá dentro, Deus falou comigo, é aquele rapaz ali que vai assumir o seu lugar. Que loucura, essas coisas do espírito mesmo, né? Então assim, naquele dia, eu no primeiro ano do Rema, ele disse, então a partir de agora a gente vai fazer o seguinte, vamos planejar uma sucessão já. Eu disse, cara, tu é doido? Ele disse, cara, eu sei o que eu tô fazendo, Deus sabe, e nós vamos para cima.
E aí, Amém. nesse ano mesmo, em 2008, eu fui para uma conferência de ministros e ele me chamou com Guto e, na época, o pastor Bud e disse: Bud, quero te apresentar a Marcelo, ele é de Belo Horizonte. Frise bem o nome desse rapaz, porque ele vai ser uma referência para o nosso ministério. Eu disse: esse Manassés é doido, bicho. Na frente do Bud. Bom, desse dia em diante, cara, as coisas aconteceram de maneira sobrenatural, de fato. 2009, eu já estava assumindo a igreja como pastor-presidente. E uma igreja aproximadamente com 40, 50 pessoas quando eu assumi. E de lá para cá nós abrimos aproximadamente 40 obras. Uau. Total, a partir da igreja de Belo Horizonte. São 11 anos de trabalho, né? Além de outras frentes de trabalho como associação social, né? Alguns outros trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui. Mas que realmente tem sido um grande esforço, né? Para realmente, primeiro, né? Honrar ao Senhor com aquilo que Ele me chamou para ser e fazer. E depois honrar os meus líderes, né? A partir de Manassés e hoje também o nosso querido Guto. Fazendo exatamente acontecer a visão que Buddy deixou para nós, né? Levar fé ao... Marcelo, duas coisas aí que você tocou e eu acho importante ser muito forte na sua vida. Uma é essa conexão, você falou que era empresário e eu preciso admitir um pecado aqui. Quando eu fui morar aí, algumas vezes eu tinha certeza que você estava fazendo besteira. Eu dizia, isso não vai dar certo. Aí dava, eita, talvez eu esteja errado. Né? Mas você tem uma veia criativa, uma mente empreendedora muito forte. Eu não vou dizer assim que é porque você foi empresário, mas eu acho que tem a ver com o chamado e por isso, antes de conhecer o Senhor e o seu propósito, você estava nisso, né? Eu acho que essa é a ordem das coisas. Mas antes de entrar nesse ponto, que eu acho muito legal, a gente vai falar das várias frentes diferentes que a igreja de Belo Horizonte tem, uma coisa muito forte é essa sua relação com o maná, né? Que é uma coisa que raramente é preservada, né? Que é um relacionamento muito, muito legal com o predecessor, com o cara que abriu a porta para você, e eu acho que isso é muito importante, e você tem colhido isso na galera que tem saído daí, né? Fala um pouco sobre isso. Ô, Júnior, eu acho o seguinte, cara, a gente precisa ser honesto, a primeira coisa, né? A primeira coisa é você ter honestidade. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que a gente não deve ter de si mesmo um conceito mais elevado do que o que se deve ter. A gente tem que ser honesto, né? Conosco. Vamos ser bem frios e calculistas. Se eu não tivesse conhecido o Verbo da Vida, se eu não tivesse conhecido Manassés Guerra, onde eu estaria hoje? Você acha que eu teria alguma chance de estar em destaque no ministério que eu estava, sabe, na denominação que eu estava? Eu não tinha oportunidade. Lá a coisa é um pouco distinta, diferente. Eu não quero falar do que acontece por lá, porque não é o nosso objetivo aqui, mas é diferente. E certamente eu não teria nenhuma possibilidade de crescimento e avanço. Eu me lembro que quando eu conheci o Verbo da Vida, por uma questão instintiva do chamado, eu já tinha iniciado, sem saber que estava iniciando, 2 obras. Eu não sabia que isso era iniciar a obra. Eu estava fazendo cultos. Um culto no salão, um culto numa oficina. E quando eu cheguei para Manassés, ele ficou surpreso porque ele disse, cara, já são 2 igrejas que você começou. E eu não fazia ideia, eu fazia naturalmente. Era uma coisa por instinto, por natureza. Agora, ao invés de me incentivar, a minha antiga igreja me criticou por isso. E foi o motivo pelo qual eu saí de lá. Foi a deixa que eu recebi, porque ele disse que eu não podia pregar, porque eu não era pastor. Que loucura. Eu já tinha lido na Bíblia que Jesus já tinha mandado eu ir por todo mundo pregar o evangelho. Ele não disse que eu tinha que ser pastor, ele disse que eu tinha que ir, né? Se eu tivesse abrindo o boteco, eles tinham toda a razão de me repreender, mas, cara, eu estava fazendo a obra de Deus, né? Exatamente. Eu me senti como Pedro em frente ao Sinédrio, quando o Sinédrio disse, você não pode mais pregar esse nome de Jesus. E ele disse, importa mais obedecer a homens ou a Deus? E foi essa a minha resposta para a minha liderança quando eu vim para o Verbo da Vida. E Manassés ousou, cara, crer em um cara que ele não conhecia. É bom que fique claro que eu não conhecia Manassés anteriormente, que eu não sou parente de Manassés, que eu não tenho sangue do Manassés, que eu não ganhei dinheiro, que eu não recebi oferta, que eu não recebi uma proposta, que eu não dei dinheiro para o Manassés, que eu não era o rico da igreja que bancava a igreja. Uma coisa muito importante, né? Você não veio da Paraíba, nunca tinha visto o Verbo da Vida. Nada, absolutamente nada. Então tinha que ser Deus. Esse cara acreditou no inacreditável. Sim. Eu tenho que honrar esse camarada. Eu tenho que realmente honrar. Eu costumo dizer o seguinte, eu estou colhendo em uma
plantação que ele fez. Foi ele que plantou as primeiras sementes. É claro que depois disso eu plantei muita coisa, óbvio. Mas a primeira semente foi dele. E é necessário que ele coma do fruto dessa semente. Seja através da minha honra, seja através realmente de ofertas, seja através da gratidão que eu emano da minha vida para a vida dele. Então isso é muito importante. E cada vez que passa, e tudo que Deus tem feito através da minha vida, de certa forma reflete o que ele começou. Então é importante que ele também usufrua disso. Então essa ligação, ela cresce a cada dia ao invés de diminuir. Né? Eu nunca fui um concorrente. Manassés foi honesto comigo. Quando ele chegou para mim e disse, Marcelo, eu preciso ir embora. E eu disse, Manassés, para que tu vai embora, cara? Vamos ficar nós dois aqui. E ele disse, cara, onde tem 2 estrelas, uma vai se apagar. A gente vai entrar em choque. Eu preciso ir embora para a igreja crescer. Se eu não for, a igreja não vai crescer. Você que vai dar crescimento para essa igreja. E ele foi embora, cara, quando eu não tinha experiência. Né? Mas também nunca me abandonou. Né? Ele nunca me abandonou de se vir, agora é contigo. Não, ele está sempre perto, ele é meu amigo, ele é meu pastor. Quando eu tenho minhas dificuldades pessoais, é a ele que eu recorro. Eu não sou perfeito, eu preciso de pessoas que me orientem. Eu preciso de pessoas que botam o dedo na minha cara e dizem, cara, tu tá errado, tu precisa se consertar, cuidado com essa atitude. Né? Eu me lembro uma vez, a gente em determinado lugar, que ele chegou para mim e disse assim, ó, deixa eu te dizer, eu tô vendo essa atitude, isso aqui vai dar problema para ti, cara. Presta atenção, sabe? E eu dizer, cara, muito obrigado, eu não estava percebendo, eu não estava vendo isso, né? Então, dentro dessa perspectiva, cara, eu preciso honrar aquele que realmente acreditou. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser honesto. Se não fosse esse cara, se não fosse o verbo da vida, cara, eu não estava aqui. Então, veja só. Um dia eu falei para Guto, e ele está aqui comigo, e diante de uma situação complexa que eu passei na minha vida, por um erro meu, né, por uma falha minha mesmo, um dia sentado na sala da minha casa, eu olhei para Guto e falei, Guto, cara, no dia que eu não servi para ser pastor no Verbo da Vida, eu não quero ser pastor em lugar nenhum, velho. Eu não quero sair daqui para abrir uma igreja. Porque se eu não sirvo para ser pastor aqui, eu vou servir para ser pastor aonde? Me diga. Deixa eu te dizer, cara, eu nunca fiz nada absolutamente com meu nome estampado. Eis aqui o ministério do pastor Marcelo Carvalho. Porque não fui eu, é o Verbo da Vida, cara. Foi ele que me deu apoio. Foi ele que abriu as portas. Eu seria um idiota sem noção de achar que todo esse sucesso é por mim. É porque eu sou baiano jacobino. É claro que não, cara. Nós estamos debaixo de uma estrutura sólida. Entendeu? Tudo já estava pronto. Se você tiver um pouquinho de perspicácia, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de sabedoria, cara, vai funcionar. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Eu tenho o mesmo sentimento. E isso, outra coisa importante, né? É você ter esses líderes. E Maná foi isso na minha vida também. Você foi isso e hoje Guto é isso, né? Esses caras que dizem a verdade e você sente que a verdade que ele diz é para te melhorar, né? Sim. Ele não quer abafar você. E eu lembro que eu cheguei aí em Belo Horizonte, eu tinha pastoreado 8 anos, né? E cheguei aí e você me botou sentado e falou coisas na minha cara. Que não foi bom ouvir, mas como foi importante, né? Essa percepção do amor, né? Recentemente eu estava na mesa de Guto, ele está aí, e ele também, aquele cuidado, né? Dando aquela volta boa, mas ó, esse ponto aqui. E como é importante, né? Você ter essa liderança que diz o que deve ser dito, né? Guto falou, esse pastor só pode ser de Jacobina. E como é triste, né, Marcelo? Quando caras que vai acontecer, não adianta, não se submetem a esse processo, né? Não encaram esse processo. Hoje você falou que tem a escola de ministros, né? A escola de ministros, não, assim, a fábrica de ministros, né? Que é o embrião, eu posso dizer, foi a gente que deixou aí, né? Foi você mesmo, né? E o Thiago Freitas melhorou isso tremendamente, mas é um lugar de muitos processos, né? E de chamar a gente, dizer não vai por aqui, vá por ali. E como é importante aceitar esse processo e como às vezes é danoso não submeter essa influência positiva de correção e disciplina, muitas vezes, né? Exatamente. Veja, a paternidade, Júnior, exige isso de nós. Eu estava agora numa live mais cedo, 1h30 antes dessa live, com o Darren. E ele disse, pastor Marcelo, todas as vezes que eu olho para alguém, me vem algo que marca aquela pessoa. E quando eu olho para você, eu vejo liderança hoje. Não existe ninguém que eu olhe que me venha mais forte liderança do que você. E principalmente porque você inspira paternidade. Ele falou isso comigo, com todas as letras. Veja, o que significa isso? Ser pai significa amar.
a maior referência de paternidade que nós temos é Deus com a humanidade, a partir de Adão, obviamente. E essa é a maior expressão de graça, né? Paternidade é a maior expressão de graça que existe. É alguém que faz sem querer nada em troca. Ele não faz porque ele quer algo, ele faz porque ele ama. Agora, só que o amor, Júnior, ele se divide em várias facetas, né? Eu gosto de pegar pelo menos 3 delas. Uma delas é o amor ternura, né? Todo pai precisa ter ternura, precisa ter carinho, precisa dar palavras de afirmação, né? Feedbacks positivos, abraçar, beijar, dizer que ama. Mas outra faceta que equilibra essa ternura é a firmeza. É ter que falar a verdade para que se haja uma melhora. Agora, não uma verdade destrutiva, mas uma verdade que seja realmente impulsionadora, que coloque você para cima e coloque você no rumo do sucesso novamente. Por que você faz isso? Porque você ama. Eu te amo tanto que é impossível eu te ver errado e te deixar da mesma forma, né? Amém. Ainda que isso possa me causar sérios danos, mas eu vou tentar te tirar dessa condição para te levar para um caminho de sucesso. E para isso eu vou me sacrificar. E esse é o terceiro aspecto do amor, o amor sacrificial. Jesus, quando nos viu, né, da maneira que estava, ele se sacrificou para nos tirar daquela condição. Mas nem por isso ele é fraco para com a gente. Né? Paulo diz, ele morreu em fraqueza, mas ele ressuscitou em poder. Ele não é fraco, não. Ele é forte. Né? E ele vai exigir para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, que andemos segundo a vocação para a qual fomos chamados. Então, essa paternidade que emana, esse amor que deve fluir do nosso coração, é que impulsiona realmente dentro disso. Essa palavra paternidade, ela foi usada de maneira equivocada muitas vezes e por isso a gente abafou ela um pouco. Porque as pessoas se valiam disso para manipular outros. Mas pai não manipula filho, cara. Pai não manipula filho, né? Pai tesoura os filhos, é diferente. Pai investe em filhos, né? Eu tenho 4 filhos, o Pedro está com 17 anos e esse ano ele forma na escola. Quanto eu não já investi? Você acha que eu estou anotando o quanto eu já investi para quando ele se falar eu quero dinheiro de volta? Uma das coisas que eu sempre falo para os líderes é o seguinte: quando você for levantar alguém, o primeiro critério é não usurpe o dom alheio. O que significa isso? Que você não deve chamar uma pessoa porque ela tem algo para te oferecer, mas porque você tem algo para oferecer para ela. Sabe? Amém. O que você mais vê no ministério hoje são pastores dizendo assim, rapaz, fulano é bom de pregar, não é? Fulano canta, fulano tem seguidores, vou chamar ele para o meu ministério. Veja, ele está usurpando o dom alheio. Ele não está interessado na pessoa, ele está interessado no dom. Se aquele dom falha, ele joga a pessoa fora. Meu Deus. Agora, quando você não está interessado em usurpar o dom alheio, você vai chamar a pessoa porque você tem algo que vai contribuir com aquele potencial para que ele prospere. Então, veja só, eu tenho o Marcos Freire, por exemplo, que está com a gente, né? Morou aqui, morou na minha casa, morou em Belo Horizonte. E há 1 ano e meio atrás ele chegou para mim e disse, meu pai, eu estou precisando lhe contar uma coisa, mas eu estou com medo. Eu disse, o que foi? Pode falar. Ele disse, olha, Deus falou com a gente que melhor seria a gente estar morando no Rio. Porque a gente está pagando um aluguel aqui, eu estava pagando um aluguel para ele, e ele não ficava aqui, ficava 4 meses fora, 5 meses fora. Eu disse, você já olhou o apartamento? Ele disse, já. Eu disse, quanto é? Ele disse, o mesmo preço daqui. Eu disse, pronto, eu desalugo aqui e alugo para você no Rio. Eu pago o teu apartamento no Rio. Ele disse, você vai fazer isso por mim? Eu disse, claro. Eu não estou fazendo com você, Marco, porque eu preciso de você, mas porque você precisa de mim. Eu não estou fazendo isso porque você canta e pode trazer benefício para mim. Eu estou fazendo isso porque eu posso investir em você para que você se torne alguém. Pergunta se esse rapaz quer sair de perto, mesmo estando morando lá. Ele não vai querer, porque eu não estou usurpando nada dele, Júnior. Sabe? Quando Jesus chamou os discípulos, o que é que aqueles discípulos poderiam dar a Jesus? Nada. Jesus chamou eles e disse assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Não é que vocês tenham nada, não. Foi o que eu tinha. A palavra que eu tinha, eu sabia que era capaz de botar vocês aqui preparados, prontos. Vocês estão prontos pela palavra que eu preguei para vocês. Veja, eu acho, particularmente, que talvez Jesus tenha escolhido os piores. O que ele tinha era capaz de transformar em melhores. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente pode, cara, dar para as pessoas sem querer usurpar o dom alheio. E é isso que demonstra paternidade, né? É quando você está entesourando as pessoas e não querendo usurpar delas e manipulá-las por causa do que você está oferecendo. Eu acho que é interessante. A gente viu muito isso em Pastor Bud e vem Guto também, esse sentimento, né? E o resultado disso é que essas pessoas que não tiveram o dom usurpado dão o dom para apoiar a visão, né? É maravilhoso isso.
O sentimento, as pessoas são movidas por gratidão e não mais por medo, não mais porque tem uma suposta aliança inventada. É muito lindo isso, né? Quando a liderança ela se torna real para o liderado, que o líder quer o sucesso dele, do liderado, e não quer usar a força de trabalho, né? Eu não quero uma máquina, eu quero que você aconteça, né? Isso é realmente Exatamente, fantástico. tira um peso das costas do líder, sabe? Quando ele não está fazendo isso esperando. Porque imagina, se eu faço isso tudo esperando o cara me dar o retorno e o cara não me dá, eu fico frustrado. Vai achar que perdeu tempo, né? Mas eu não fiz por isso. Se ele quiser, bem, beijo. Se não quiser, o problema é dele. Não tem nada a ver com isso. Eu fiz porque eu tenho algo para dar. Sim, não é muito esperando bom. nada em troca, né? Quando o líder faz esperando que o cara cresça para lhe dar retorno, cara, ele vai se frustrar. Eu acho que foi Henry Ford que falou um negócio interessante. Ele disse: prepare as pessoas para que elas desejem ir embora. Trate-as bem para que elas desejem ficar. Muito bom. Muito bom. Essa é a ideia da liderança mesmo, né? Isso. E o Manassés, uma vez conversando com ele, ele disse que você e ele desenvolvem uma liderança de alto risco, né? Isso era uma coisa que eu cheguei aí e eu tinha um conceito de... Nessas lives eu estou reconhecendo todas as minhas mazelas. Eu falei de desbreak que o Pastor Bud me deu, que Joselito me deu, eu estou falando assim que você me deu também. Mas eu cheguei aí, cara, e eu tinha um conceito assim, que o cara tinha que passar 2 anos na moenda, sendo observado, né? Aí eu via, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí as coisas iam. Fala aí sobre essa liderança de alto risco aí, que é um negócio que muita gente tem medo, né? Mas em BH tem se provado bastante efetivo, né? É verdade. Veja, a gente não está isento de erros, né? Eu costumo dizer o seguinte, que você não tem um medidor de confiança, um confiômetro. Não existe, né? Você é de minha total confiança até o dia que você erre, né? Aí você, o cara não era de confiança. Ele era ou não era? Pô, ele passou 10 anos contigo, não fez nada. No dia que ele fez, esse cara não era de confiança. Então, veja, o erro que ele pode dar com 10 anos, ele pode dar com 1. Tanto faz. Então, ninguém está isento ao erro. Essa aqui é a verdade. O problema é que, às vezes, a gente não quer treinar as pessoas, não quer preparar, não quer dedicar tempo. A gente quer pessoas prontas, né? E pessoas prontas dificilmente vão chegar. E quando chegam, já chegam moldadas ao seu bel prazer. Então, veja, essa liderança de alto risco, ou essa de investimentos de alto risco, você corre risco, sim, mas você também, quando acerta, ganha grandes resultados. Né? Quem é moderado, né? Quem é moderado, ele investe um pouco, ganha um pouco. Quem é conservador, investe pouco e ganha pouco. Mas para quem é arrojado, investe muito e ganha muito. Então, essa talvez seja exatamente o motivo pelo qual a gente conseguiu abrir 40 igrejas. Né? Para isso, a gente montou. Isso também não quer dizer que seja uma coisa aleatória, né? Não, vamos pegar e investir em qualquer um. Existe, de certo, uma sistematização da coisa que com o tempo você aprende, mesmo que de forma espiritual. Então, qual é a primeira coisa que a gente observa em uma pessoa? É esse feeling mesmo do potencial. Isso tem que ter em todo pastor, tem que ter esse feeling, esse cheiro para o ministro, você observar. É óbvio que quando você percebe o feeling em alguém, não quer dizer que essa pessoa não tenha defeitos, não tenha problemas, né? Imagina, você já me viu pregando sobre isso, imagina aquele dia da escolha dos 12 apóstolos, né? A cara dos camaradas, cada um melhor que o outro. Você imagina Pedro, que depois de 3 anos e meio andando com Jesus, queria cortar a cabeça de Malco com espada. Você imagina que aquele cara, se alguém olhasse torto para ele e dissesse teu peixe é pequeno, ele saía no tapa com o cara dentro do mar. Você pode ter certeza disso. Nós temos João e Tiago, que eram 2 adolescentes. Pô. Os caras brigavam por posição. Quem vai sentar em que lugar? Pense isso. Né? A gente tem, por exemplo, Mateus, cara, que era traidor da pátria. O cara se vendeu. Publicano, sinônimo de pecador, né? Pois é, considerado como pecador. Então você vê que não era ninguém santo, ninguém que era perfeito em caráter. Mas Jesus sabia que o que ele tinha limpava os camaradas. O que ele precisava era o potencial. Né? Então você analisa o potencial dessa pessoa. Olha, uma vez que você analisa pelo feeling esse potencial, conversa, né, tá perto, dá ele a oportunidade
te provar a disponibilidade no serviço, né? Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A Bíblia diz que precisa ser aprovado lá em Timóteo, capítulo 3, verso 1. Precisa ser aprovado tanto pelos de dentro quanto pelos de fora. A gente quer que o cara seja aprovado, mas a gente não dá nada para ele ficar aprovado. Como é que ele vai ser aprovado se ele não tem nada para fazer? Impossível. É impossível. Eu preciso dar até para mostrar se ele não está preparado mesmo ou se ele está preparado, né? Veja, assim, nada contra, eu acho que cada um recebe uma visão da parte de Deus, mas eu já vi pastores que dizem que, poxa, para se levantar um pastor tem que ter pelo menos 5 anos. Cara, se eu tenho 5 anos para levantar um pastor, nem eu estava aqui. Pensa que loucura. Não, e imagina como a igreja sofre e não pode crescer, né? Porque se o cara vai lidar com mais de 200 membros, já é complicadíssimo, né? Exatamente. E sem pensar, sem deixar de levar em consideração o seguinte, o ministério não começa quando você entrou em tempo integral, né? Manassés, quando me conheceu pessoalmente, ele percebeu que o meu ministério tinha acontecido já fazia muito tempo, né? Desde quando eu saí da minha terra lá, cara, Jacobina, e vim para Belo Horizonte com 18 anos de idade, para morar sozinho, para assumir responsabilidades, para bancar minha própria casa, quando meus pais não tinham condição de me dar o que eu precisava, quando eu tive de batalhar na vida, né? Quando eu tive de assumir responsabilidades, quando eu tinha uma família, quando eu tinha uma empresa, todas essas coisas estão cooperando, estão te formando, né? Basta pensar que Jesus, com 12 anos, ele era apto a discutir a palavra com os mestres da lei. Com 12. Isso. Mas ele não entrou com 13 no ministério, ele esperou 30. Você acha que ele ficou 18 anos vagabundando? Não, ele estava fazendo alguma coisa útil, aprendendo com a vida. Ele não estava fazendo uma toca esperando os 30 anos dele chegar, não, meu filho. Ele estava fazendo algo de útil para a sociedade, ele estava envolvido, ele estava sendo preparado, forjado no caráter. Aí hoje em dia a gente faz o quê? Porque o cara viveu dentro da igreja, fez o rema e conhece a doutrina, ele está pronto. Mas se o cara vem de lá de fora com uma vida estabelecida, que foi empresário, que foi isso, que foi aquilo, mas chegou agora no ministério, não está pronto. Peraí, quem é neófito dos dois aí? Ai, meu Deus do céu. Na hora que chegar ao ponto de ter que tomar uma decisão mais séria como homem, quem está mais preparado? Não estou dizendo que a palavra não é suficiente. É claro que a palavra é suficiente. Mas existe um crescimento que vem pela experiência da vida, cara. Sabe? A vida. E se você já é crente há um certo tempo, por mais que você não conheça a doutrina, você é preparado por Deus. Você tem o Espírito Santo. Porque se não fosse assim, nenhum ministério valia nada, não. Todo ministério que não tivesse a palavra da fé ou a palavra revelada não valia de nada. E a gente sabe que não é bem assim. Né? Nós não somos nem a maioria. Né? Então isso mostra que Deus tem os seus meios de preparar pessoas. Né? Deus tem as suas formas. E a gente precisa equilibrar essas questões. Né? Então a gente coloca essa pessoa lá e faz essa avaliação da disponibilidade. Né? E aí, em terceiro lugar, vamos tratar as falhas de caráter. Vamos começar a ajustar uma coisa. Peraí, pastor, caráter não deveria vir em primeiro lugar? Bom, se fosse em primeiro lugar, Jesus não tinha escolhido nem um dos 12. Né? A gente tem uma maneira de querer limpar o peixe, tratar antes de pescar. Muito bom. Não dá para tirar escama antes de pescar. Não dá. Muito bom. Marcelo, eu sei que se a gente for falar de liderança, a gente vai a noite tudo, mas tem duas coisas que eu acho muito importantes. Uma coisa que eu acho que está linkada com tudo na sua vida é essa visão de prosperidade que gerou exatamente esse livro aí. Né? Mas antes, eu queria que você falasse dos projetos legais aí, as coisas de BH, desde a lanchonete, como é a livraria aí, que começou aí, a clínica que tem aí, e os projetos. Fala aí as coisas que nasceram aí. Eu não sei se ainda tem o troféu, o troféu no final do ano. Prêmio Performance. Prêmio Performance, mas é fantástica a ideia. Fala aí sobre essas coisas, porque às vezes o pessoal acha que se você tem uma ideia que ninguém fez, você rompe a visão, né? Ou seguir a visão é fazer tudo igual. Né? A Guto e Joselito falaram bastante sobre receber a visão, mas uma das coisas, pastor Bud, da visão era não anular a capacidade dos seus pastores e eles terem liberdade para ter visões particulares, né, que não violassem o macro, né? A linha mestra da palavra da fé. A linha mestra, né, do sentimento, do coração, mas aí em Belo Horizonte você vai achar as formas de impactar a comunidade aí, né? Então me fala aí dessas coisas doidas que surgiram em Belo Horizonte.
Então, deixa eu primeiro dizer o motivo pelo qual tudo isso surgiu, né? Eu estava hoje à tarde pensando, meditando um pouco sobre isso, né? Por que isso tudo? De onde surgiu tudo isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, que liderança, Júnior, você não aprende em faculdade, você não aprende fazendo cursos, você sequer aprende lendo livros. Liderança acontece. Em um determinado momento ela explode dentro de você, você nasce, você faz despertar o líder que está dentro de você, e a partir daquele momento uma atitude nova surge. Você tem uma nova atitude, você tem um novo posicionamento, você tem um novo espírito que te conduz dentro da liderança. E aí entra no que você falou anteriormente, as pessoas dizerem, é porque ele faz isso porque ele era empresário. Não, 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 não. Na verdade, eu era empresário, já sendo pastor, e acabava aplicando isso lá, né? Mas isso é natural de todo líder. Essa aqui é a verdade. Agora, líder nasce, uma hora ele nasce, uma hora ele vai acontecer dentro de você. Se você permitir, ele vai se libertar, né? Agora, que momento isso aconteceu comigo, né? E aí eu queria realmente referenciar 2 livros aqui, poderia ser mais, obviamente. Muito bom. Dentro disso. Bom, enfim, quando eu cheguei na Palavra da Fé, o meu livro de estudo é Irmão Reagan, não tem outra conversa, né? Ponto final. Dentre os livros do Irmão Reagan, por exemplo, Seguindo o Plano de Deus para sua Vida, marcou, impactou a minha vida. Deixo isso como recomendação para você. O livro também, Toque de Midas, me trouxe Muito clareza, bom, me trouxe realmente equilíbrio nessa área financeira para minha vida. Foi maravilhoso. Então, o Irmão Reagan é a minha base doutrinária. Eu não tenho outro, Júnior. Livro de base doutrinária. Não que eu não leia outros autores, mas a minha base doutrinária é Irmão Reagan. Eu sou reguiano, defensor, brigo, quebro pau, porque foi o que me alcançou e o que mudou minha vida. Eu me lembro falando com você e com o Thiago Freitas outro dia, disse, deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Eu já fui de lá, né? Eu já fui de lá e eu vim pra cá. Eu não quero voltar pra lá mais, não. Não nada de lá, não quero saber mais, não. Deixa esse tempo pra lá. Então, minha base doutrinária é Irmão Reagan. Agora, no que diz respeito à visão, tem um camarada que me impactou muito e é uma referência para minha vida nessa questão de visão macro, né? Não estou falando da visão da palavra da fé. A palavra da fé Sim. é Irmão Reagan. Estou falando de uma visão mais ampla. Porque quando você pega a questão doutrinária, você se fecha dentro de uma igreja local, né? A visão doutrinária da palavra da fé ela é fechada para dentro da igreja local, de você edificar um povo, ensinar fé, botar uma escola, funcionar, é aqui. Mas, cara, Jesus disse que ele veio para restaurar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio para restaurar o que se havia perdido. E eu te pergunto, o que Adão perdeu no Éden foi uma religião? Não. Não foi. O que Adão perdeu no Éden foi a igreja? De jeito nenhum. Não. O que ele perdeu no Éden foi o reino. Ele perdeu o reino de Deus quando perdeu a natureza de Deus, quando perdeu a liderança natural que Deus criou para ser, a regência. A Bíblia diz que os céus, o mais alto céu, são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Isso quer dizer que a terra pertence aos homens? Não. A terra é de Deus, foi ele que criou. Mas ele deu ao homem a regência da terra, o governo. Muito bom esse equilíbrio, Marcelo. O homem perdeu. Ponto. O que é que Jesus veio restaurar? O reino. Ponto final. Ele disse, eu vim restaurar o que Adão perdeu. Aí a primeira mensagem de Jesus foi, arrependei-vos porque é chegado o reino. Veja, a palavra reino, ou a palavra reino não, a palavra arrependei-vos, você mais que eu sabe disso. Olhando de uma maneira simplista, quem ouve, dá a impressão que você está dizendo assim, se arrependa. A gente está dizendo assim, ô caba safado, para de fazer safadeza e faça a coisa certa. Não parece isso? Só que a palavra arrependei-vos é mudança de mente. É metanoia. É metamorfo ou metanoia, né? Isso. Ou seja, o que ele está dizendo? Gente, mude a tua cabeça, expanda a sua cabeça, porque chegou uma nova visão de mundo. Chegou uma nova perspectiva de vida. Vocês só conheciam uma que levava vocês para roubo, morte e destruição. Essa visão é o império das trevas, o império do engano, o império da mentira. Eu vim trazer uma nova visão, que é a verdade. Essa aqui é mentira. A visão é a verdade. Daqui Jesus veio estabelecer o reino. Bom, em relação a isso, alguém que me influenciou muito nessa questão de reino, porque aí tua cabeça abre como um todo. Veja, quando você pensa em reino, a igreja, Júnior, é uma parte do reino. Isso. Quando muito você bom. olha o reino de César, por exemplo, estabelecido na plenitude dos tempos, que servia como base para a própria pregação de Jesus, quando ele falava de reino, ele tinha um reino realmente
físico aqui operando que puder dar uma base do que ele está falando, as pessoas não iam ficar ali alienadas sem saber do que ele estava falando. Quando ele dizia, olha, gente, o reino está vindo, as pessoas pensavam no reino de César, que era exatamente um modelo mais próximo do reino de Deus. Veja, César não estabeleceu o reino por regiões. Ele estabeleceu o reino por influência. Ele alcançou Jerusalém, por exemplo. Jerusalém agora faz parte do reino de Roma, né? Só que ele não foi lá, tirou, matou todo mundo e botou romanos. Ele levou algumas pessoas e influenciou as pessoas a se tornarem romanos lá. Há uma cultura nova. E essa é a perspectiva do reino de Deus. Então, veja, quando Jesus trouxe o reino, ele disse, ei, o reino de César tem uma eclésia, não tem? Tem. É um senado de pessoas chamadas pelo rei para governar o seu reino. Ele disse, eu também terei a minha igreja, eu também terei a minha igreja. Olha que legal. Então, veja, a igreja está dentro do reino. Se eu foco só na igreja local, eu estou perdendo toda uma perspectiva maior de reino, que é muito maior do que a gente. Então, quando se fala de reino, esse camarada aqui, para mim, ó, Miles, né? é surpreendente. Então, esse camarada, né, de fato, me inspira muito nessa questão de reino. E você não está com os olhos apenas para dentro da igreja, mas com uma perspectiva muito maior de influenciar o mundo. E você influencia o mundo a partir das pessoas, a partir da influência que você gera sobre elas. Né? Eu me lembro que o senhor me deu uma visão recentemente e disse assim, Marcelo, você vai influenciar mais de 1 milhão de pessoas. Cara, é muita gente, Júlio. Mas eu vou te dizer, com o advento da internet, com os livros, com as escolas, cara, isso não vai ser algo muito difícil de se alcançar, não. Né? E esse outro livro dele é que impactou mesmo a minha vida, O Espírito da Liderança. Que fala também sobre reino. Né? Então, ele abre a tua cabeça para essas coisas. Veja, quando eu comecei a pensar em reino, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi o seguinte, o que é o nosso reino? O nosso reino é um reino familiar, cujo Deus é o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Rei, e nós somos seus filhos, a quem ele constitui o reino e sacerdócio. Olha que interessante. Agora, a partir de nós, o governo na Terra precisa ser exercido, né? Era assim no Éden, Adão perdeu e Jesus veio restaurar, e isso, de fato, acontecerá no milênio de uma forma palpável. Hoje nós estamos fazendo isso pela fé, estabelecendo esse reino pela fé por meio de uma mudança de mente. Né? Quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra buscar ali é encontrar por meio de meditação e raciocínio lógico. Ou seja, o reino de Deus tem que estar primeiro aqui, para depois ser evidenciado aqui. Ele não está ali e acolá, ele está aqui na minha mente. Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu olho as coisas? Então, veja, quando as pessoas veem tudo que eu comecei, seja Associação Ministerial Livres, seja um restaurante dentro da igreja, seja hoje uma barbearia, o Verbo Shop, a associação. As pessoas pensam que eu estou abrindo negócios. Na verdade, só estou expandindo a influência do reino. Agora, qual é a maior motivação disso tudo? Que aí vai entrar a questão do meu livro. Cara, não é dinheiro, eu te garanto. Dinheiro é só recurso para estabelecer o reino. Veja, o que nós chamamos de riqueza, Deus só chama de recurso. Muito bom. E ponto final. Esse conceito de riqueza só existe porque a gente primeiro criou o conceito de pobreza. Só existe rico porque tem pobre. Então, se Deus nunca fez pobre, certamente não existia também o conceito de riqueza. Todo mundo era igual. Esse conceito de riqueza natural do mundo, fomos nós que criamos e não Deus. Aí quando olhamos para o Apocalipse, por exemplo, a gente diz, olha como Deus é rico. Lá o chão é de ouro. Aí Deus disse, você não entendeu, né? Que o que você chama de ouro, eu chamo de asfalto. O que você chama de riqueza, eu chamo só de material para estabelecer alguma coisa que seja realmente poderoso e durável, né? Então, veja, se a gente tira o foco do dinheiro, da riqueza, e coloca o foco na riqueza do reino, que são as pessoas, você vai promover coisas em função de pessoas e não pessoas em função de coisas. Você vai usar os recursos que chegam em suas mãos para estabelecer o seu propósito e não usar o seu propósito para ficar adquirindo recursos. Que é isso que as pessoas normalmente fazem. Seja no ministério, seja fora deles. As pessoas usam os dons para ganhar dinheiro, ao invés de ganhar dinheiro para estabelecer o dom. Entende? Muito bom. A gente cria uma inversão de valores. Então, por exemplo, um dia eu tinha um casal de pessoas dentro da minha igreja que precisavam trabalhar, não achavam emprego e eu queria eles no tempo integral. Eu fiz, cara, eu vou abrir uma lanchonete, vou botar esses caras lá e o dinheiro que a gente ganhar, eu pago a eles. Então, eu não abri uma lanchonete para ganhar dinheiro, eu abri uma lanchonete para resolver um problema de pessoas. E o dinheiro veio naturalmente. Você sabia que essa é a lei de ouro do empreendedorismo?
Não busque ganhar dinheiro, busque solucionar problemas. Solucionar problemas. Onde tem um problema, certamente você tem uma chance de ganhar dinheiro. Então essas coisas nasceram com um único objetivo, de investir em gente. Seja na lanchonete, seja hoje na barbearia, para trazer pessoas do meu contexto social ali, da sociedade, da minha vizinhança. Porque todo mundo corta cabelo, todo mundo faz barba, toda mulher faz unha. Então vem para dentro da igreja e você vai perceber que nós não estamos estabelecendo uma igreja, nós estamos estabelecendo um reino. Que dentro desse reino existe uma igreja. Existe uma visão de mundo diferente, né? E que a gente pode demonstrar isso com amor, com graça, com excelência em todas as coisas. Então, quando você abre a sua cabeça para a questão do reino de Deus, que é, curiosamente, algo que vai se encaixar na sua área de influência, que é a escatologia, né? Claro que você tem toda uma área de ensino, mas a escatologia está muito forte em você. Um dos sinais do fim dos tempos é que o reino de Deus seria pregado. Ele não fala de outra pregação, ele fala do reino. Pegar o reino, sendo pregado em todo mundo. Uma consciência. Por quê? Porque nós estamos esperando um reino. Como é que eu vou trazer um reino enquanto as pessoas não souberem sobre reino? Já pensou isso? Eu trazer a cultura americana para dentro do Brasil sem preparar o brasileiro para ser americano? Vai dar errado, né? Vai dar errado. Então a gente precisa trazer essa consciência expandida de reino, que vai além das quatro paredes, que vai além de uma igreja local, né? Obviamente passa pela igreja local. A igreja local é essa base de lançamento, essa base de preparação. SQG é onde as leis saem, porque a igreja era exatamente isso. Era um senado romano, onde ministros criavam estruturas de governabilidade para que o povo fosse beneficiado. Veja, não era para que ficasse dentro só para o Senado. Quando eu vejo uma igreja que só olha para dentro, é como um Senado corrupto que só faz leis à causa própria. A igreja ficou farisaica, né? O farisaísmo era isso. Nós somos especiais e os de fora não são, né? E a ideia da igreja era justamente o contrário. Era ir, né? Ir por todo mundo, né? E não ficar só esperando chegar. Exato. Nós estamos aqui para criar governabilidade para que o povo lá fora seja beneficiado. Porque eles é que são o objetivo do reino. E não nós. Nós somos os servos, nós somos os ministros. Ministro é servo, é escravo. Que trabalha em função do povo. Né? Veja, a gente até admite, Júnior, que a graça nos alcançou, né? Eu fui alcançado pela graça, não merecia. Que coisa boa, a graça me alcançou. Que coisa linda. A gente até admite isso, mas a gente esquece que se a gente foi alcançado pela graça, a gente tem que se tornar dispenseiro da mesma graça. Isso. Recebemos de graça e de graça também. De graça dá. Ou seja, nós somos agentes da graça de Deus. O que é graça? Isso. É um favor imerecido. Eu vou investir nas pessoas sem esperar nada em troca, como Deus fez comigo. Exatamente. Ser gracioso como recebeu a graça. Exatamente. Essa é a ideia de Deus no que diz respeito a reino. Quando a sua cabeça se expande para o reino, você realmente vai fazer coisas inimagináveis e vai sair da sua caixa de raciocínio pequeno, né? Você vai expandir um pouco mais para que outras pessoas sejam beneficiadas. Homem de Deus, a gente vai ter que terminar. O Instagram tem essa regra de 1 hora, é uma tragédia isso. A gente tem que fazer o sorteio. Pessoal, se você quiser apoiar, tá aí o PicPay, a possibilidade. A Semana da Bíblia está com as inscrições abertas, ainda dá tempo de você assistir. Hoje saiu a última aula. Então, agora, vamos lá. Quem quiser participar do sorteio é agora. Escreve aí, eu quero. E pastor, mostre de novo o livro, pessoal, aí, fala um pouquinho sobre o livro enquanto isso. Então, como eu estava falando, esse livro tem tudo a ver com essa questão do reino, né? Tanto que é Acessando as Riquezas do Reino, né? Ele fala sobre os propósitos realmente em Deus, a gente faz um rastreamento sobre dízimo, sobre ofertas, sobre as motivações certas e erradas, né? A gente tem que entender que nós não vivemos mais debaixo da maldição chamada lei. Nós vivemos em graça, e graça é bendita, né? Nós não temos mais obrigatoriedades, leis estabelecidas. A única lei que impera sobre nós hoje é o amor. E a partir dela, obviamente, todas as coisas. Agora, dentro desse isso não quer dizer também que nós não vamos viver sem lei. Se o amor já é uma lei, já tem uma lei operando em nossas vidas. Agora, isso quer dizer que as nossas ações, elas são motivadas por motivos, né? Ou motivações. Veja, se você faz algo, faz porque é motivado a fazer e por uma motivação, por um motivo real, né? Agora, se você não faz, também você é motivado por algo, né? Por exemplo, você hoje não dá mais dízimo e oferta porque é uma lei, porque é uma obrigação. Você faz por uma motivação, por amor, né? Porque eu reconheço.
Deixa eu te dizer uma coisa que é muito séria. A única forma de você provar, por meio de uma ação, que os teus recursos vêm de Deus, é sendo ofertante e dizimista. Não tem outra forma. Não, eu digo, obrigado, Senhor, vem de ti. Da boca é fácil, né? Eu quero ver na ação o negócio, né? Neguinho falar de boca é muito fácil. Eu quero ver a ação. A única ação que corresponde à crença de que você é sustentado por Deus chama-se dízimo e oferta. As pessoas vivem buscando, Júnior, versículos isolados para não serem dizimistas. Essa é a verdade. Isso só esconde a avareza. Só. Ponto final. Isso é só porque são avarentos, presos ao dinheiro. Aí fica inventando maluquice. Eu, pesquisando, descobri a única forma da pessoa não ser dizimista e continuar bíblico, perfeito, sem errar. Pronto. Qual é? Como eu sou um cara estudioso, vou dar a dica aí para todo mundo. Eu sei que tem um monte de gente, talvez não vai se manifestar porque não quer, não é doido, mas tá doido para saber qual é a dica de não precisar ser dizimista e ser bíblico. Bom, é que Deus nunca pediu dízimo a maldito. Ele só pediu a quem ele abençoou. Basta o cara se declarar maldito. Ponto final, resolve o problema. Né? Se quiser saber mais, está aqui, ó. Acessando Muito bom. Tem toda essa história aqui e você vai amar saber. Muito bom. Marcelão, a gente está quase caminhando para o fim. Eu queria destacar algumas presenças. Eu vi minha mãe aí, eu vi pastor Rosilon, Guto estava no início, não sei se ele ainda está por aqui. Pastor Aguinaldo estava aí também. A galera veio te ver, viu, cara? Meu pai estava presente. Meu povo Estamos prontos aí, Vi, para o sorteio. Estamos terminando de pegar aqui. Vi está terminando de pegar os nomes. Pessoal, se por acaso não der tempo... você, Vivi. Te amo, minha secretária, minha eterna secretária. É verdade. Beijo, pastor. Beijo pra Kátia. Mando. Olha, Clícia Galdara aí também. Se por algum motivo, pessoal... Eita, então ficou até o final. Jesus Cristo. Se por algum motivo não der tempo, a gente faz o sorteio aqui, eu filme e a gente faz uns stories depois. Essa live, pessoal, vai para o YouTube. Se a gente não conseguir colocar hoje à noite, amanhã está no YouTube disponível. Você pode compartilhar com quantas pessoas quiser. Aí, o Marcos Honório está aí, o Marcos Honório pai. Manda um beijo pra Ângela, ela tá aí na live. Sim, a Ângela tá presente? Tá aí também. A tia Ângela tá na área. Manda um beijão para ela, um beijão para a Kátia. Para o seu exército que você tem em casa aí, que você não é mais André filho. Tá aí, ó, André Conopac. Quanta gente boa. Minha irmã Priscila. Tia Ângela aí, ó. Bom demais. Sim, esse final de semana é Dia das Mães, né? Beijo pra Kátia e para todo mundo aí. E aí, Vê, a gente consegue? Deixa eu copiar. Tcharanã. Marcelo, a igreja de BH já voltou a ter cultos agora já, né? Locais. Domingo passado. Lógico que de uma maneira ainda restrita, né? Nós estamos limitando aí a 50 pessoas. Cada culto, estamos fazendo 150 pessoas, perdão. Mais a equipe chega a 200 pessoas. E estamos fazendo em média entre 3 e 4 cultos por domingo. Isso depende realmente da quantidade de inscrições que nós temos lá. É feita a inscrição online, as pessoas participam de máscara ainda, com um certo distanciamento social, cultos um pouco menores. Mas eu confesso para você que tem sido uma experiência maravilhosa, Júnior, porque tem nos ensinado muita coisa e eu acredito que depois que passar tudo isso, a gente talvez não volte a ser como era antes. Talvez nunca mais a gente faça culto de 2 horas. Eu tenho certeza disso, sabia? Que a gente está descobrindo que faz muita coisa inútil. Que a gente pode otimizar muitos processos, né? Com a quarentena, tá aprendendo muito isso. E aí, Vi, vamos lá? Pode falar. A igreja online. Vai isso. A igreja online não tem parede, não tem limite, né? Não tem mais, acabou. Glória a Deus. Vamos lá, Vi? Estou esperando rodar aqui o site. O site está rodando. Sim. Marcelão, de qualquer... Ainda falta quantos segundos aí? Minutos? Ainda não apareceu os segundos, não. Falta mais de 2 minutos, vai dar tempo. O Instagram tá sendo benevolente conosco. Gente, quem quiser. Cláudia Cristina, fala para se manifestar. Olha aí. Rapaz, bombou na hora do Gisele. Cláudia Cristina é a vencedora. Temos 30 segundos. Marcelão, muito obrigado. Cláudia Cristina, entre em contato com a gente no inbox. Muito obrigado, cara. Que coisa linda e maravilhosa. Guto, obrigado por tudo. Te amo. Valeu, gente. Obrigado a todos pela presença. Tá no YouTube. Entre em contato com a gente.
Beijo grande. Tchau, Marcelão. Obrigado.